Vamos lá, boa noite a todos que acompanham a nossa programação na Papo TV, a sequência desse pós-jogo, o jogo de ida até a final do Parazão 2024, entre Paysandu e Clube do Remo. A gente vai dar início agora à entrevista coletiva com o técnico Caio dos Anjos, começando pelo Michel Anderson, da Rádio Liberal. Professor, boa noite para você, parabéns pela vitória. No reparo passado, a gente viu uma superioridade do Remo no primeiro tempo. Você falou bem na coletiva assim: eu já sei o que foi que aconteceu, nós sabemos o que foi que aconteceu e nós vamos trabalhar para corrigir. E hoje o Paysandu, não digo que tomou conta do jogo, mas foi superior na partida. Onde foi que o Paysandu ganhou o jogo hoje? Boa noite. Boa noite. Olha, nós jogamos o que nós jogamos. Nós jogamos o que nós jogamos no primeiro tempo. Entende? Nós eliminamos uma situação de saída de bola do adversário. Robinho tem seus 34 anos, mas Robinho fez a função hoje de marcar o zagueiro do lado oposto muito melhor do que o Biel fez na semana passada. Então nós trabalhamos numa possibilidade deles também, hora ou outra, fazer uma saída de 3. O Robinho também era responsável para entrar no Curuá. Mudei isso. A maioria das vezes quem entra para pegar o líbero, a sobra na saída de 3, nosso é o centroavante. Hoje eu deixei o Nicolas pelo lado e qualquer coisa sairia o Robinho. Mas eles usaram muito pouco a saída de 3, né? E nós conseguimos forçar o jogo dentro deles. E a questão de intensidade, né? Nós jogamos hoje, nós não deixamos o adversário tomar conta do jogo como nós deixamos aquele dia. Então as nossas ações hoje foram diferentes. O início da minha palestra hoje eu falei para eles, você entende? Eu falei para eles: muito bonito, foi muito legal. A outra palestra foi muito bom, todo mundo preparou dentro do vestiário, preparou no aquecimento, mas e as ações? Nós não tivemos as ações que a gente tem que ter. Então hoje eu falei para eles: olha, eu não gosto de falar muito do passado, mas agora, como você não treina, você fala muito do jogo passado para fazer correção. Então hoje eu falei isso para eles no início da palestra. Nós temos que ter o comportamento que nós estamos acostumados a ter. O risco é calculado? É calculado, né? Nós estudamos a escalação do adversário, sabíamos que era muito importante manter ele longe do nosso gol, porque você manter um time longe do gol com um atacante que ataca muita linha, né, como é o caso do Ribamar, é uma coisa. Você empurrar o time do adversário, tirar o adversário de perto da sua área, com um centroavante com muita qualidade como o Ítalo, mas você dificulta, você está entendendo? Então a gente fez o que nós tínhamos que fazer. No jogo passado nós jogamos muito por dentro. Eu mostrei para eles o posicionamento deles por dentro. Eles gostam do jogo por dentro. Na hora que nós estávamos com 10, nós fizemos esse jogo por dentro 3 vezes e deu vida para o Remo. Mas nós jogamos muito por fora, né? Muito por fora. E isso aí foi minando o adversário. A gente sabe que um clássico como esse, você não pode ter qualquer descuido. Conseguimos fazer o segundo gol numa jogada que ela é do Juan, lembra bem, lá contra o Bragantino, a mesma jogada, ele arrastou pelo lado direito, o garoto entrou, fez o gol. Dessa vez foi o Biel que tentou primeiro e o garoto fez o gol. Nós reforçamos o setor de frente, eu mexi nos dois beiradas, que os dois beiradas já estavam, como eles participaram muito do jogo, eles desgastaram, e o Jean, não questão de sacrifício, né, mas Jean, ele ficou em condições de jogar ontem à tarde, que aí eu defini que ele jogaria, né? Ontem à tarde, por exemplo, Jean, um jogador de bola parada nossa, não deixei fazer, porque ele estava apresentando um problema de adutor. Só que o comportamento do time foi o comportamento natural do Paysandu, né? Hoje, sob o comando da gente. Volume, intensidade, uma marcação adiantada. Isso, naturalmente, fez com que a gente fosse feliz nessa tarde aqui. Você é um treinador que não costuma rodear muito, vai muito direto no ponto. E o Olímpico veio aqui e minimizou um pouco a questão da arbitragem, né? Reclamou, achou que o João Vieira deveria ter sido expulso. Você tira o João Vieira logo depois da expulsão deles, né? Da expulsão deles. Isso, exatamente. Da expulsão deles, você tira logo o João Vieira e eles reclamaram que não foi o mesmo critério. Você achou o que da arbitragem desse clássico, e se o João Vieira merecia sim ser expulso ou não? Olha, a arbitragem que deixa o jogo correr. Quantas situações de falta a nosso favor que a gente achava que ia acontecer e ele deixava correr. Ele apitou da mesma forma. E as expulsões que ele fez foi através de VAR, né? Eu acho até que
Quando ele deu o cartão amarelo para o menino primeiro, ele falou, poxa vida, ele está com... Aí já não tinha mais jeito, né? Mas a outra expulsão, né? É só vocês ir lá dentro do vestiário e olhar o que aconteceu com o Biel, como é que está a perna dele, né? E o VAR está aí para isso. Expulsaram o nosso jogador? Justamente, chamou o VAR chamou, olha, a falta foi um carrinho, tirando os pés do chão, expulsou. Você entende? Eu acho assim, que nós acabamos não aproveitando tanto. Eu reclamei muito disso deles. Nós não ficamos bem com 1-0 e com um homem a mais. Aí as coisas foram coordenando, quando eu percebi que a gente estava faltando força nas laterais, a jogada aconteceu e nós fizemos o segundo gol. Não quer dizer nada, não tem nada resolvido. Vai ser um grande jogo. O Remo é sempre muito respeitado por mim, principalmente. E a gente sabe que vai ser uma semana dura, porque nós temos um jogo quarta-feira contra o Remo e teremos outro domingo, né? E ninguém morre de véspera, você entende? Então, principalmente clubes de tradição com uma rivalidade como essa. Eu falei para eles dentro do vestiário, você entende? Nós temos que ter a cabeça no lugar, nós temos que ter, acima de tudo, consciência de que 90 minutos muda muita coisa, né, no futebol, e a gente não pode facilitar nem durante a semana e nem no dia do jogo. O Robinho hoje apareceu como titular aí, rendendo muito ali no meio do campo, fazendo aquela distribuição de bola, ligando o Edilson até a linha de fundo, hora ou outra ele também virava o jogo pro lateral esquerdo, né, o Brian. O Paysandu foi totalmente diferente do que tinha sido no primeiro tempo. E no segundo tempo o Paysandu continuou com a mesma pegada. Qual foi a importância do Robinho como titular e se essa titularidade dele no jogo de hoje já dá um sinal de que ele está chegando ao ponto físico que o elenco precisa? Olha, o Robinho é daqueles jogadores, eu não estou falando isso porque ele jogou bem, nada disso não. Eu tenho alguns jogadores que trabalharam comigo na faixa etária do Robinho. Eu sempre falo assim, poxa, por que esse cara não tem 28 anos? Por que esse cara não tem 27 anos para ele ganhar mais dinheiro? Daqui a pouco não estaria nem trabalhando comigo, mas estaria trabalhando em outros grandes clubes como ele trabalhou. Então o Robinho é um cara consciente, super consciente, faz a semana dele ficar altamente positiva. Eu queria tirá-lo do treino, ele fazer só recuperação com o grupo do G1 na quarta-feira que nós jogamos, né? Na quinta-feira. Eu estou treinando muito no CT e aí o G1 ficou no clube fazendo recuperação. E eu coloquei ele na lista do G1. Ele procurou o Guilherme e falou, pô, não, pode falar para o professor, eu preciso treinar. Eu quero treinar, eu vou lá. E ele participou de 70% do treinamento que nós fizemos, um treinamento forte, com 5 km, cada jogador fez no trabalho que nós definimos, ele fez 3,5, né? Então é um jogador muito consciente. Só que é o seguinte, o Robinho é inteligente. O que ele fez? Ele jogou nas laterais dos volantes. Ele não fixou no meio. Então ele jogou nas laterais dos volantes. Um volante saía, ele ficava por trás para receber. O outro volante saía, ele ia para o outro lado para receber. É um jogador fabuloso. E ele é mais importante ainda, dentro do clube. Dentro do clube, consciente, orientador, é chato. Ele mesmo fala, eu sou chato, ele é chato com os companheiros, ele cobra, ele fala e tudo. E ele tem essa liberdade comigo, e afinal de contas ele é o capitão. E afinal de contas você tem que aproveitar tudo de um jogador experiente com a qualidade que ele tem. Mas eu tenho que ter cuidado com o Robinho, eu não me empolgo não. Sabe, essa história de que está chegando no ponto físico, vou adiantar, dificilmente ele joga quarta-feira, dificilmente, eu não vou definir nada hoje, mas dificilmente porque eu tenho que entender que é um jogador, né, que não pode você atropelar, né, mas foi fundamental. E a consciência dele é essa. Com 10 minutos do segundo tempo, ele bateu a mão para mim e falou, professor, deu. Ele chutou o chão e forçou um pouco o adutor. Ele pegou mal num chute, chutou o chão e o adutor dele deu uma... E ele sabe que não pode correr risco. Eu estou muito feliz com ele, independente do resultado. Eu estou feliz com um atleta meu que tem um senso de profissionalismo muito grande, né? Um atleta que mora aqui na cidade, feliz da vida, né? Agora, semana que vem, a esposa dele já está chegando com a filhinha, que nasceu no início do ano. É um jogador, uma pena ele ter essa idade, porque ele merecia ter bem menos para continuar ganhando o dinheiro que ele ganhou no Cruzeiro, nos grandes times que ele participou. Desse momento da temporada, desse
Nesse momento da temporada, o Paysandu tem o João Vieira, que subiu bastante de produção, Edinho, o Jean, ele já vem dando sinais desde o início da temporada, e o Leandro Vilela, né? Jogadores que subiram, cresceram bastante. Isso está fazendo o Paysandu compactar mais, crescer mais nas competições? A virtude do Leandro Vilela, bom marcador, mas o Leandro arma também. O Leandro tem bom passe. Hoje eu até cobrei dele que ele não esticou muito o passe. Nós tivemos muita condição de fazer passes mais longos, usando as laterais de campo, e ele acabou não fazendo. Também daqui a pouco foi uma certa insegurança. Mas, além de bom marcador, eu coloquei ele na zona do Pavani, né? Porque Pavani no outro jogo veio fazer dupla no lado do campo com o Marco Antônio e complicou a gente aquele dia. Então hoje eu preparei para o Leandro flutuar na zona do Pavani, tá entendendo? E o João ficasse com o outro homem deles que saía por dentro, né? Um segundo volante. Ele cumpriu bem, ele foi um jogador agressivo na marcação. Esse crescimento dele também é muito em cima. O Leandro, ele mesmo falou comigo: professor, o senhor marca muito agressivo, o senhor gosta do encaixe, e eu estou acostumado a jogar por trás, e eu fui adaptando ele a isso nos treinos. A gente tem treinos educativos para o jogador crescer nesse sentido, e ele agora já encaixou mais, porque ele sempre falou: olha, eu sou um volante que jogava aqui, ó, por trás, e eu não tenho isso. Eu trabalho com encaixe de marcação, hora sai um, hora sai outro. O João, aquilo que eu falei na semana passada, né? A pior coisa do mundo é você mexer com um jogador dentro do elenco e o jogador ficar emburrado. Você entende? A pior coisa do mundo. Eu entro dentro do jogador rapidinho. Essa história de que todo mundo pode ficar chateado porque não está jogando, não pode ficar chateado porque não está jogando, não. Você tem que saber que todo mundo tem o direito de jogo. O João, esse ano, chegou a ficar fora de treino conjunto, que eu definia 10-10. O João chegou a ficar fora. O João não mudou nenhum comportamento. Só que o João tinha um problema. Ele jogava vindo de trás, mas ele não infiltrava. Ele não entrava para a linha, o espaço que tem dos volantes aos zagueiros, ele não entrava. E eu fui batendo nele nisso, fui batendo. João, tem que entrar, você tem força, você tem qualidade. Aquele jogo, aquele gol que ele fez, que trabalhou a bola lateral e foi para a área, e o Edilson colocou na cabeça dele, a gente bateu muito nisso. E o João tem uma coisa, ele tem o sentido de marcação. No ano passado eu reclamava muito dele, ele não batia no corpo do adversário. Os volantes meus do ano passado, eu reclamava muito disso. Volantes tem que bater no corpo do adversário, não é agredir, mas bater, choque. O cara, você está pegando um cara habilidoso. Se você não chocar no corpo dele, ele vai dentro do seu gol. E o João também melhorou nisso. Também melhorou. Então, é questão de você conversar, é questão também da iniciativa do jogador. Porque não tem treinador que vai fazer jogador melhorar se o jogador não tomar as atitudes de melhorar. E o João tem, na minha concepção, tem essa virtude de trabalhar muito. Duas perguntas, Silva, para encerrar. Por que você não aceitou a proposta do Goiás? O que é que significa para ti, se cresce a tua responsabilidade? Está invicto no Campeonato Paraense, com o Paysandu, e você nunca ter perdido o clássico. Olha, eu vou falar uma verdade, sabe? Teve até um comentário da vez passada, de um colega meu, falou assim: não, quem ganha jogo quem ganha o jogo não é o Hélio dos Anjos, não é o fulano. Quem ganha jogo são as equipes que ganham. Respeito. Agora, e se eu perco 5 seguidas? Se eu perco 5 clássicos? Alguma coisa já estava mudando, né? Esse é um perdedor, esse não ganha. Então, eu vou tirar proveito sim. Eu tiro proveito disso. Você entende? Eu tiro proveito disso. Eu acho que me estimula, sabe? Me dá responsabilidade. E responsabilidade é o que eu mais gosto. Me dá essa responsabilidade, me estimula. Você entende? Eu não perder um clássico, porque é uma grandeza esse clássico que é impressionante, gente. Então, eu não vou ficar feliz por eu estar 14 jogos sem perder clássico. Eu vou ficar feliz. Agora, eu não vou deitar em berço esplêndido. Vou achar que tudo vai acontecer. Não vai. Eu achei que eu ia perder a invencibilidade quarta-feira. Eu achei, falei: caramba, o negócio tá feio. Você entende? Conseguimos recuperar dentro do jogo. Só que eu penso sim na minha invencibilidade. Eu não sou hipócrita. Você entende? Eu penso sim, isso me estimula. Falo muito pouco com os jogadores isso. Eu falei para eles, porque na quinta-feira, na sexta-feira, eu achei o grupo assim, sabe? Parece que estava meio chateado com as cobranças. Eu entrei dentro deles, falei legal com eles. Falei: o quê? Chateado com você, chateado com...
se não jogou bem, vocês estão invictos, vocês é o melhor ataque, vocês é a melhor defesa. E aí? E outra coisa, nós temos que ganhar jogo sim. Então eu quero o meu grupo motivado, alegre, treinando com alegria. E aí eu falei para eles, olha, outra coisa, eu não quero perder minha invencibilidade não. Eu uso assim, mas não que eu vou viver em função disso. Só que não é ruim. Ruim seria se eu tivesse aí no meu histórico, jogou 5 clássicos, perdeu 4. Eu trabalho para isso. E futebol é resultado. Então eu sou feliz com isso também. Olha, eu vou ser muito sincero, sabe? Todo mundo sabe a minha história no Goiás, né? Ela tem 9 títulos, você entendeu? Ela tem quase 400 jogos. Mas eu não me empolgo mais com o Goiás. Eu não me empolgo, sinceramente. Eu empolgava muito com o Goiás, com uma pessoa que deixou um avião um dia, deixou 11 dias um avião dele comigo, à minha disposição para me cuidar da minha mãe que estava numa UTI em Belo Horizonte. O homem que me contratou 6 vezes e me dispensou 5, que era o seu Ailê Pinheiro, que era o dono do Goiás, era o cara que fez o Goiás. Esse cara, eu tinha a relação com ele de pai para filho. Infelizmente ele faleceu no ano passado, né? Então era outra coisa. Hoje eu, sinceramente, não tenho motivação nenhuma para aceitar a proposta do Goiás. Posso ter motivação para aceitar a proposta de outros clubes, mas a realidade é essa, você entende? Ontem, mais uma vez, sai a enquete no Goiás. O treinador dos 81 anos do Goiás, Hélio dos Anjos. Só que quando eu chego lá, eu viro o diabo. As pessoas acham, você entende? Que pode fazer comigo, como treinador, o que não faz com os outros. Você entende? Eu não tenho, no Goiás, eles nunca tiveram calma comigo. E eu ganhei sempre. E eu tirei de rebaixamento de 3ª divisão. Tirei de rebaixamento. Então, mas não tem. Eu não largo o Paysandu por qualquer coisa, não. Sinceramente, não é demagogia, não estou fazendo média com o clube. Eu estou fazendo aquilo que eu gosto da cidade, gosto das pessoas, gosto do clube, gosto desse ambiente de repar, gosto de sair na rua, gosto de ir no meu cabeleireiro cortar cabelo, gosto de sair para tomar o meu vinho, e hoje eu vou tomar, é um direito, tá entendendo? Então a vida é assim, a vida hoje com 66 anos de idade, né? Não dá para você ficar aventurando, não é isso? Então vamos tentar, se der errado, Deus sabe o que faz, mas não vai dar errado porque a gente trabalha legal. Boa noite, Érico, Ronaldo Santos, canal RS da Esportes. Dentro das mudanças que você fez no time, dentro da nossa transmissão também, os torcedores comentaram bastante sobre 2 mudanças, a entrada do Juan Ribeiro e do Wesley Garcia. Queria que você falasse um pouco sobre o quanto que eles foram importantes nessa construção do resultado e o contexto, né, o porquê que você utilizou eles nesse jogo. Olha, os nossos beiradas já tiveram que jogar muito. Eles participaram muito do jogo. Quando eu percebi, foi até o Guilherme que me chamou a atenção, pai, dá uma olhadinha nos 2 beiradas, que eles começaram a pegar a bola e tocar. Acabou a profundidade. Eu fiquei reparando uns 2 minutos, 3 minutos, deu para mim ver essa situação com o Juan, e logo em seguida eu vi com o Edinho e Edilson. Então eu falei para ele, eu vou dar força nas 2 laterais, nas laterais ofensivas. E o Juan entra muito bem nessa formação, pelo lado, porque ele arrasta. Lembra bem lá no Bragança? Ele arrastou e o garoto fez o gol. Hoje, a mesma coisa, né? E o garoto, as pessoas têm que entender, e não dá para explicar mais, né? O Hélio dos Anjos não gosta, o Hélio dos Anjos não escala, o Hélio dos Anjos nisso, o Hélio dos Anjos aquilo. Gente, eu trabalho com o menino todos os dias. Todos os dias. Você entende? O choque dele ainda é pouco. A competitividade dele ainda é pouca. E todo mundo lembra de uma coisa, tem que lembrar disso. Por que eu coloco o Juan? Porque o adversário, e aí o Juan arrasta. Por que o garoto aparece bem? O adversário também está em baixa. Está entendendo? E isso vai fazer o quê? Vai fazer eles crescerem. São 2 jovens, 21 anos e 21 anos, 22 e 21. Você está entendendo? Mas as pessoas têm que entender. O garoto está aproveitando? Tá. O garoto gosta de gol. Agora, tudo é dentro de uma situação. Não adianta achar que o Wesley está pronto para... Daqui a pouco ele vai ter que jogar. Mas eu vou deixar bem claro. Hoje já chegou outro atacante que faz a beirada e faz o meio. Já chegou outro atacante. E eu vou fazer de tudo para buscar outro.
porque eu vejo necessidade. Agora, o Wesley é o que todo mundo gosta. E outra coisa, nós também gostamos dele lá, sabe? Nós também. Ele agora está muito feliz porque chegou o zagueiro uruguaio, então agora ele já tem com quem bater papo, né? Mas é um garoto de ouro, é um garoto que... Mas olha, eu continuo falando, tá pronto não, tem muita coisa para fazer. Só para finalizar, antes de encerrar minha participação, mas a gente sabe, de vez em quando a gente conversa muito aqui na coletiva com você sobre a questão de rede social. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero, mas porque na rede social a gente vive muito disseminação de ódio e tudo mais. A gente sabe que a sociedade está muito complicada. Eu acho que vou pegar até você de surpresa agora, porque a gente teve uma morte de um torcedor do Remo agora na saída do estádio. É mesmo? Parece, infelizmente, parece que a informação foi confirmada, né? E a gente sabe que, assim, tudo que acontece dentro de campo, às vezes vai para fora, né? Os jogadores são um exemplo. Não sei, acho que você percebeu que depois da confusão, a gente teve uma confusão na arquibancada também do lado do Remo. Não vi, não. Teve uma confusão, uma briga lá e tudo mais. Nessas horas, a gente sabe que futebol, às vezes, todo mundo fala, futebol é para homem, não sei lá, porque a gente tem toda uma mística no futebol. Mas está mudando, graças a Deus. O que dá para fazer para a gente melhorar? Porque tem muita gente indo para casa, está ouvindo a gente, acabou de sair do estádio. O que a gente pode fazer aí, como ser humano, para tentar mudar um pouco e para que o esporte seja de fato um exemplo para a sociedade? Para mim isso é um problema cultural, é questão de educação. E é questão do Ministério Público não querer assumir essa bronca. Está entendendo? Esse é um problema. Vai lá ver se o governo assumiu a bronca lá do esporte. Está prendendo os caras, mas na semana passada já estava definido que não ia ter jogo do Sport Ceará, porque a polícia achava que não tem condições de dar segurança. Dá segurança para o carnaval, dá segurança para festas grandiosas, né? Então é uma questão cultural e é uma questão de uma imposição maior do Ministério Público. Uma imposição maior. Você cobrar dos clubes também, você entende? Você ter a organização de saber quem está dentro do estádio. Enquanto nós não fizermos isso, também dificulta para você penalizar, né? O clima do jogo, muitas vezes, leva. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu falo para o meu jogador, não expõe ideias na rede social, porque tudo isso inflama. Só que para mim é um problema cultural, não é um problema do Pará. Eu, particularmente, acho até muito pouco, em se tratando de Pará, porque nós fazemos jogo aqui de 2 torcidas, problema zero, se a gente for ver. Qualquer estado aí, hoje, Vila Nova e Atlético Goianiense, 8 mil pessoas, se foi. Você está entendendo? Uma torcida única. Goiás e Vila, torcida única. Está entendendo? Aqui, com 50 mil pessoas, a gente ainda tem um controle. É uma pena. Eu fico louco com um negócio desse, porque uma pessoa sai de casa para assistir um jogo. Daqui a pouco, ele não tem nada a ver com a confusão e acontece, né? É uma pena. Uns dias atrás, matou um do Remo, matou um do Paysandu, e assim vai. Agora, se o Ministério Público não tomar as rédeas, você entende? Junto com todos nós profissionais, os clubes, imprensa, todo mundo tem que dar uma contribuição para a gente tirar isso. Só que eu vou falar uma coisa, eu acho que vai levar tempo para acontecer uma organização maior. Vai levar tempo, né? Na Inglaterra, eles conseguiram. Bélgica, conseguiram. Itália, conseguiram. Só que aqui, eu acho que, infelizmente, vai ser essa loucura por muito tempo, porque questão de educação, né? É aquilo que eu falo, o Brasil tem uma coisa, ninguém pode perder um jogo. Não pode, um time de futebol não pode perder um jogo. Você não pode sair na rua, você não pode ter uma vida normal. Agora mesmo estava vendo um jogador brasileiro, o Jorginho, que joga pra caramba, está no Arsenal. Olha, eu pensei em voltar pro Brasil. Porra, velho. Mas ele é de Ibituba, uma cidade perto de Florianópolis. Pô, eu não vou conseguir viver na minha cidade, eu não vou conseguir bater um papo com meus amigos. Eu vou ficar aqui na Inglaterra, quietinho. Quando esse jogador brasileiro que resolve voltar aqui pro Brasil, eu falo, os caras são muito loucos, rapaz, tá louco, fica jogando lá. Isso aqui infelizmente, não pode. Profissional de futebol não pode perder um jogo. Porque aí ele é bandido, ele é ladrão, ele
não corre, ele fazer o quê?